The sermon ordination was delivered on Sunday evening, November 4th, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão Ordenação foi pregado no domingo à noite, dia 4 de novembro de 1962, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. He's God, that's all. He's omnipresent. See, he's everywhere. I just thought I'd leave it hang and see how it took a hold, you know. He's omnipresent. That makes him God, because it's God alone can be omnipresent. Ele é Deus, isso é tudo. Ele é onipresente, está vendo? Ele está em toda parte. Eu pensei em deixar isto no ar para ver como pegaria, você sabe. Ele é onipresente, Isso o faz Deus porque é somente Deus que pode ser onipresente. So he said, the Son of Man, which now is in heaven. Amen. No man has ascended up, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Por isso ele disse, o Filho do Homem que agora está no céu. Está vendo? Ninguém subiu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. There he was standing on top of a house, yet in heaven. See? He's omnipresent. That makes him God. That's the only thing that can be omnipresent is God. Lá estava ele, de pé no topo de uma casa, todavia no céu. Está vendo? Ele é onipresente, isso o faz Deus. É só ele que pode ser onipresente, é Deus. Now, tonight, I just got the very heel of Brother Neville's wonderful message to the church. The Lord bless it and add to it, and see, He left you hanging there on meditation. That's good. Keep that in your heart all the time. Agora, esta noite, eu só peguei o finzinho da maravilhosa mensagem do irmão Neville para a igreja. O Senhor a abençoe e acrescente a ela. E veja, ele deixou vocês em suspense aí, em meditação. Isso é bom. Mantenha isso em seu coração todo o tempo. And now, we're going to have communion tonight. And that's the time that we all enjoy, I'm sure. I think it's a delight of the Christian's heart is to know that he is coming to keep a commandment that Jesus left us. E agora vamos ter comunhão esta noite. E tenho certeza esta é a ocasião que todos nós desfrutamos. Eu penso que é o deleite de um coração cristão saber que ele vem para guardar um mandamento que Jesus nos deixou. These two commandments that Jesus left us, two material things. One of them is the communion service, and the other is water baptism. Há dois mandamentos que Jesus nos deixou, duas coisas materiais. Um deles é o culto da comunhão e o outro é o batismo nas águas. Otherwise, there's no touch, handle, nothing else left in it. See, just no penance and dragging on your knees and all these other kind of things. It's just water baptism and communion. So we're always happy to come to this. Com exceção disso, não há nenhum tocar, manusear, não sobra mais nada nisso, vejam. Simplesmente nenhuma penitência e arrastar-se sobre seus joelhos e todos esses outros tipos de coisas. É simplesmente batismo nas águas e comunhão. Assim, sempre nos alegramos em vir a isto. I believe the Bible said, blessed is he that does his commandments. You have the right to enter into the tree of life, into the city, the holy city, for without are dogs, whoremongers, and so forth, which is to be cast away. Eu creio que a Bíblia disse, bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos. Eles têm o direito de entrar na árvore da vida, na cidade, a santa cidade. De fora ficarão os cães, os que se prostituem, assim por diante, que haverão de ser rejeitados. And then the communion service is always a real strict one because it brings us to a showdown, see? As we'll read in a little while in the scripture. Então o culto de comunhão é sempre um culto bem rigoroso, porque ele nos leva a um confronto, vejam, como leremos daqui a pouco na Escritura. We have a Brother Brown sitting here tonight, Brother Dow, Brother Brown, and Brother McKinney. I can't think of the other brother's name sitting over there, but we're glad to have them from up in Ohio. Nós temos um irmão Brown sentado aqui esta noite,
o irmão Dow e o irmão Brown e o irmão McKinney. Eu não consigo me lembrar dos nomes dos outros irmãos sentados aí, mas estamos contentes em recebê-los de lá de Ohio. I see Brother Pat Tyler here and Brother Stricker back there, the ministers of the gospel, which is behind me, Brother Collins also, and Brother Hickerson. Eu vejo o irmão Pat Tyler aqui e o irmão Stricker lá atrás, os ministros do Evangelho, os quais me apoiam. O irmão Collins também e o irmão Hickerson. Now, Brother Stricker, how is the wife's finger? Doing all right. Mm-hmm. She had an accident and called me the other night, and time I got in from other calls, it was around 1 o'clock, and I didn't call her at that time. The next morning. Agora, irmão Stricker, como está o dedo da esposa? Indo bem? Aham. Ela sofreu um acidente e me chamou a outra noite. A hora que cheguei de outras chamadas era mais ou menos meia-noite, 1 hora. E eu não a chamei naquela hora, na manhã seguinte. She had been sewing and somehow or another rammed the needle down through her hands and cupped around the bone or something. She tried to pull it out like this out of a sewing machine, power machine, and trying to pull it out, broke it off this way and tried to get it with her teeth, the little lady, trying to pull it with it, broke it off the other place in her hand. Ela estivera costurando e, de alguma maneira, cravou completamente a agulha em suas mãos e prendeu em torno do osso, algo assim. E ela tentou puxá-la, assim, para fora de uma máquina de costura, máquina elétrica. E tentando tirá-la, quebrou-a desta forma e tentou pegá-la com seus dentes. A pequena senhora, tentando puxá-la com ele, quebrou-a em outro lugar, em sua mão. And she said, "Just pray and it'll be all right." I like that real faith to hold there to that spot. I like that. E ela disse, apenas ore e estará bem. Eu gosto dessa fé de verdade para agarrar lá naquele ponto. Eu gosto disso. Sister Stricker is a lovely little Christian. I don't see her here tonight, so I can just talk about her. Oh, well, I better keep still as she is here, too. All right. Well, we think you are anyhow, Sister Stricker. A irmã Stricker é uma pequena amável cristã e não a vejo aqui esta noite. Assim, eu posso falar a respeito dela. Ela está? Oh, bem, é melhor eu ficar calado. Ela está aqui, sim. Muito bem. Bem, nós achamos que a senhora é, de qualquer forma, irmã Stricker. Now, Brother McKinney has requested, I believe, here some time ago, that we are sorry, Billy Paul just reminded me of it, that of ordination or otherwise scriptural ordination from the tabernacle. Is that right, Brother McKinney? Did I understand it right? Agora o irmão McKinney solicitou, eu creio aqui há algum tempo atrás, que lamentamos. Billy Paul acabou de me lembrar disso, da ordenação, ou melhor, ordenação escriturística da parte do tabernáculo. Está correto, irmão McKinney? Eu compreendi corretamente? Now, its license is given. Now, this morning, I didn't know I was going to be here to speak, but after coming here and our brother here, full of grace and love, asked me to come and to speak. Ora, está concedida a permissão disso. Agora, esta manhã, eu não sabia que ia estar aqui para falar, mas após chegar aqui, e nosso irmão aqui, cheio de graça e amor, pediu-me para vir e falar. And we brought out what church was and what the baptism of the Holy Ghost was. Amen. And who has it and who does not have it, and how do you know when you got it? See? E nós destacamos o que é a igreja e o que é o batismo do Espírito Santo, e quem o tem e quem não o tem, e como você sabe quando o recebeu. Está vendo? So, if you didn't get the message, then the boys that got the tapes there, they can go to our church, because it's strictly doctrine all the way through. Assim, se você não ouviu a mensagem, então os rapazes, eles têm as fitas lá que podem circular pela nossa igreja, porque é estritamente doutrina, do princípio ao fim. And then I made this statement that there is no such things as church denominations. There is no such a thing. It's lodge denominations.
Assim sendo, eu fiz esta afirmação que não há tal coisa como denominações da igreja. Não há tal coisa, é a denominação de loja. You're only born into the church, and when somebody says, I am a Presbyterian, you belong to the Presbyterian Lodge, see? Because you're born, I am Baptist, you belong to the Baptist Lodge, not the Baptist Church. There is no such a thing. Você somente nasce na igreja. E quando alguém diz, eu sou presbiteriano, você pertence à loja presbiteriana, está vendo? Porque você nasce, eu sou batista. Você pertence à loja batista, não à igreja batista. Não há tal coisa. And we turned it right back and found in the Bible that to even say such a thing is blasphemy. That's right. Read it right out of the original manuscript from the emphatic diglot, that the Bible said that this power called the church is full of blasphemous names. See? E buscamos isto e descobrimos na Bíblia que até mesmo dizer tal coisa é blasfêmia. Isso mesmo. Leia direto no manuscrito original do Diaglota Enfático, que a Bíblia disse que este poder chamado a igreja está cheio de nomes blasfemos. Vem. Calling themselves Christians and setting themselves as Christians and just living any kind of a life, see? And it certainly compared with a dream that a sister here in the church had that we explained here this morning. Chamando a si mesmos de cristãos e colocando a si mesmos como cristãos e simplesmente vivendo qualquer tipo de vida. Vem. E isso certamente se compara com um sonho que uma irmã aqui na igreja teve que nós explicamos aqui esta manhã. Now, the Bible times, the way that they ordained a minister was by recognizing a gift of God in this ministry. That's where that I think that our Latter-day Saint, or not Latter-day Saint, I beg your pardon, a Latter Rain brethren made such a terrible mistake by laying on hands and saying, we give you the gift of healing, we give you the gift of prophecy. There is no such thing. Agora, nos tempos bíblicos, a maneira que ordenavam um ministro era através do reconhecimento de um dom de Deus nesse ministério. É aí onde eu acho que os nossos santos dos últimos dias, ou não os santos dos últimos dias, desculpem-me, os irmãos da chuva serôdia cometeram um erro tão terrível por imporem as mãos e dizerem, nós lhe damos o dom de cura, nós lhe damos o dom de profecia. Não há tal coisa. Gifts and callings are without repentance. God gives. God has said in the church, apostles, prophets, and so forth. See, there is no such a thing as one man giving another a gift. Gifts comes from God. Amen. And God alone. Os dons e as vocações são sem arrependimento. Deus dá. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas e assim por diante. Vem. Não há tal coisa de um homem dar um dom a outro. Os dons vêm de Deus e somente de Deus. And to come in the church, you're born into it. There's no other way of getting into it. And then you're a member of the family and of God, being a son and daughter of God, not an organization, but a member of the family. E para entrar na igreja, você nasce nela. Não há outra maneira de entrar nela. E então, você é um membro da família e de Deus, sendo filho e filha de Deus, não uma organização, mas um membro da família. Now, in the Bible times, like he says, they take the scripture over there when Paul said to Timothy that he had the gift ministered to him. Agora, nos tempos bíblicos, como ele diz, eles tomam a escritura lá quando Paulo disse a Timóteo que o dom lhe havia sido ministrado. Well, he said it come from his grandmother Lois. See? This gift that come from his grandmother Lois was handed down to him. Bem, disse ele, isso veio de sua avó Lloyd, vem. Este dom que veio de sua avó Lloyd foi passado para ele. They noticed in him, being a staunch Christian, also a gift of speaking. And they laid hands upon him as a recognition. The elders of the church laid hands upon him, recognizing this man and placing the apostolic ministry of laying hands on him, that he would go preach the gospel. Eles notaram que nele, sendo um cristão firme,
Havia também um dom de falar, e impuseram as mãos sobre ele como reconhecimento. Os anciãos da igreja impuseram as mãos sobre ele, reconhecendo este homem, e posicionando o ministério apostólico de impor as mãos sobre ele, foi para que fosse pregar o evangelho. Sent out by witness of these brethren that they believed that the gift of God was working in him. That's the way they did also to the ministers, by laying on hands and giving the right hand of fellowship, that to work together as an agreement before God that they seen the gift working in this brother, that he was called for something. Enviado por testemunho destes irmãos, uma vez que eles criam que o dom de Deus estava operando nele. É dessa maneira que eles faziam também com os ministros, impondo as mãos e dando a mão direita de companheirismo, que, para trabalharem juntos como um acordo diante de Deus, uma vez que viam o dom operando nesse irmão, que ele fora chamado para algo. And we believed it, and they laid hands on him that God would bless him, and it was a sanction. E cremos nisso, e impunham-lhe as mãos para que Deus o abençoasse, e era uma sanção. Just like I could not be, someone has always accused me by being Jesus only. Jesus only in the baptism using the name of Jesus Christ, I certainly agree with that. Assim como eu não podia ser, alguém sempre tem me acusado por ser só Jesus. Só Jesus no batismo, usando o nome de Jesus Cristo, eu certamente concordo com isso. But when you're baptized unto regeneration, I cannot believe that water forgives sins. Mas quando você é batizado para regeneração, eu não posso crer nisso, que a água perdoa pecados. No, I believe the blood of Jesus Christ atones for sins. So, not baptism unto regeneration, but baptism unto confession. Your baptism is your confession that you believe that this inward work of grace has been done. Não, eu creio que o sangue de Jesus Cristo expia pecados. Assim, não batismo para regeneração, mas batismo para confissão. O seu batismo é a sua confissão de que você crê que esta obra interior de graça foi realizada. Therefore, go with the Baptist people when they say coming into the Baptist church, you make your confession baptized into their church. That would be all right as far as you're baptized into that church, that Baptist belief. But now, to come into Christ, you're baptized by the Holy Spirit, born again. Portanto, eu concordo com as pessoas batistas quando elas dizem que, ao se afiliarem à Igreja Batista, você faz sua confissão, batizado na igreja deles. Isso estaria bem quanto a ser batizado naquela igreja, aquela crença batista. Mas agora, para entrar em Cristo, você é batizado pelo Espírito Santo, nasce de novo. Then when you come to the church, only thing that baptism does is just a testimony that you believe that Christ died and rose again the third day, and you've accepted Him as your personal Savior, and you are dead anymore to the things of the world, showing to the world that you die with Him and are raised with Him in the resurrection. Então, quando você vem para a igreja, a única coisa que aquele batismo faz é apenas um testemunho de que você crê que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E você o aceitou como seu salvador pessoal. E você já está morto para as coisas do mundo, mostrando ao mundo que você morre com Ele e ressuscita com Ele na ressurreição. It's an outward expression that an inward work of grace has been done. It has nothing to do with giving you salvation. Because the blood of Jesus Christ, the only thing he had to do is just say, go ahead and be baptized, and Jesus wouldn't have had to die, taking death to bring life, always. É uma expressão exterior de que uma obra interior de graça foi realizada. Não tem nada a ver com dar-lhe salvação, porque o sangue de Jesus Cristo, se a única coisa que você tivesse de fazer apenas, digamos, ir ser batizado, Jesus não teria de ter morrido. Sempre foi necessário morte para trazer vida. Because we only live by death. Anything can only live by death. Dead substance is what we live by when we eat. Every day you eat, something has to die for you to live physically. Porque nós somente vivemos pela morte. Qualquer coisa só pode viver pela morte. E através da substância morta que nós vivemos quando comemos.
Cada dia que você come, algo tem de morrer para você viver fisicamente. Well, you say, I don't eat meat. Well, I don't care what you eat, something died. That's right. You eat a potato, it died. You eat kale, it died. You eat bread, wheat died. Corn died. Whatever it was, some form of life dies because you only live by dead substance. Bem, você diz, eu não como carne. Ora, não me importa o que você come, algo morreu. Isso mesmo. Você come uma batata, ela morreu. Você come couve, ela morreu. Você come pão, o trigo morreu. O milho morreu. Seja o que for, alguma forma de vida morre porque você só vive por substância morta. And then if you have to live natural by dead substance, how much more does it take in something that died that you might live eternally? Christ died, that man can live again, and that only has life. Is in Christ. E então, se você tem de viver naturalmente por substância morta, quanto mais foi necessário algo morrer para que você pudesse viver eternamente? Cristo morreu para que o homem possa viver de novo. E só esse tem vida em Cristo. Now, these outward expressions, and we see Brother McKinney, who is an ordained Methodist minister, who has seen the light of full gospel. We believe him. A lovely brother, got a nice family. Agora, estas expressões exteriores, nós vemos o irmão McKinney, que é um ministro metodista ordenado que viu a luz do evangelho completo. Nós cremos nele, um irmão amável, tem uma família simpática. And he's come to us, and he's trying to hold a little group together there in Ohio, with Brother and Sister Dow and the rest of the brethren there. And we love him here, and we believe him to be a man called of God. E ele veio até nós, e ele está tentando manter unido um pequeno grupo lá em Ohio, com o irmão e a irmã Dow, e o resto dos irmãos lá. E nós o amamos aqui, e cremos ele ser um homem chamado por Deus. So, as we did to Brother Jim Sink, to Brother Grim Snelling, to Brother Junior Jackson, to Brother Willard Crace, to everyone that we send out from here, we bring them before this congregation, giving this testimony as like manner as you've heard. Assim como fizemos com o irmão Jim Sink, com o irmão Graham Snelling, com o irmão Junior Jackson, com o irmão Willard Craze, com cada um que nós enviamos daqui, nós os trazemos diante desta congregação dando este testemunho, da mesma maneira que vocês têm ouvido. Laying hands upon them that we believe that they are called of God and give our sanction to it and ask God's blessings to go with them. Impondo-lhes as mãos, uma vez que cremos que eles são chamados por Deus e damos nossa sanção a isso, e pedimos que as bênçãos de Deus lhes sigam. You find something different out of the Bible. If you do, it'll be out of the Bible. That's exactly the way they did it in the Bible time, was lay hands upon them, an ordination. Encontre você algo diferente fora da Bíblia. Se você encontrar, será fora da Bíblia. Essa era exatamente a maneira que eles faziam no tempo da Bíblia, era impor as mãos sobre eles em ordenação. They laid hands upon the deacons and put them in the church. Everything was by laying on of hands, not signing up a bunch of papers and joining a certain creed or something like that. Eles impunham as mãos sobre os diáconos e os colocavam na igreja. Tudo era por imposição de mãos, não assinando um montão de papéis e unindo-se a certo credo ou algo assim. They laid hands on him, turned him loose in the Holy Spirit and let him go. Amen. God lead him the way he wants to. That's all. That's the way we believe in doing it. Eles impunham as mãos e o deixavam livre no Espírito Santo ou deixavam ir. Amém. Deus o guia da maneira que Ele quer. Isso é tudo, porque essa é a maneira que nós cremos em fazer isso. Brother McKinney, we're happy tonight to see you come the way you have come, and the thing that you are trying to do to accomplish something for Christ. Irmão McKinney, estamos felizes esta noite em vê-lo ter vindo da maneira que o fez, e aquilo que está tentando fazer, realizar algo para Cristo. And we do not disfellowship any church, any member of any church, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, whatever it might be. We believe that the Spirit of God deals with individual.
E nós não deixamos de ter companheirismo com qualquer igreja, com qualquer membro de qualquer igreja, metodista, batista, presbiteriana, católica, seja o que for. Cremos que o Espírito de Deus trata com o indivíduo. And every church there is Christians throughout the whole church world as so-called today. I believe there's Methodists, Baptists, Presbyterian, Lutherans who love God. And the only thing that they know about Him, they live as close as they can, as close as they know how or are taught to live. E em cada igreja há cristãos em todo o mundo eclesiástico, que é assim chamado hoje. Eu creio que há metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos que amam a Deus e só baseados no que conhecem a respeito dele. Eles vivem tão fiéis o quanto possam, tão fiéis o quanto saibam, ou sejam ensinados a viver. Some people think all they have to do is just put their name on the book and join the church. That's all they need to do. Mother belonged to a certain church. Daddy belonged to a certain church. Well, that's all they know to do. Algumas pessoas pensam que a única coisa que tem a fazer é apenas colocar seu nome no livro e unir-se à igreja, que é só isso que precisam fazer. Mamãe pertencia a certa igreja, papai pertencia a certa igreja. Bem, isso, vejam, é só isso que eles sabem fazer. But Jesus told this ruler of the Jews this morning, except the man be born again, he cannot even see the kingdom of God. No matter what church you belong to. Mas Jesus disse a este príncipe dos judeus certa manhã, aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino de Deus. Não importa a que igreja você pertença. And he said, talked about the new birth. He said, me an old man to enter the mother's wombs and so forth, be reborn. E ele disse, falou a respeito do novo nascimento, ele disse, eu, um homem velho, entrar no ventre da mãe e assim por diante, renascer? He said, you're a master in Israel and don't know these things? Ele disse, tu és mestre em Israel e não sabes isto? See, the church world gets us so organized and twisted till it's just a bunch of creeds. That's man-made theories set into spiritual things, and spiritual things will separate itself from it every time. Vem como o mundo eclesiástico torna isto tão organizado e torcido até ser apenas um punhado de credos. Essas são teorias feitas pelo homem, colocadas como coisas espirituais, e coisas espirituais se separarão disso toda vez. As the old saying is, you can't mix oil and water. It just won't mix, that's all. There's no ingredients there will mix. Você, como diz o velho ditado, não se pode misturar óleo com água. Simplesmente não se misturam. Isso é tudo. Aí, não há ingredientes aí que se misturem. And that's the way it is now. We believe that the Holy Spirit calls man. The Holy Spirit ordains man. E assim é agora. Cremos que o Espírito Santo chama homens. O Espírito Santo ordena homens. No matter we could lay hands on Brother McKinney or any other minister hour after hour and all day long and give him long sheets of paper, he could sign vows to creeds and it'll never do a thing to him. But let the Holy Ghost strike him once. That's it. That does it. Nobody has to tell him anything else. He's gone. That's all. Não importa. Poderíamos impor as mãos sobre o irmão McKinney ou qualquer outro ministro, vez após vez, durante todo o dia, e dar-lhe longas folhas de papel que ele pudesse assinar, fazer voto aos credos. Isso jamais lhe adiantaria nada. Mas deixe o Espírito Santo alcançá-lo uma vez. É isso. Isso dá conta do assunto. Ninguém tem de dizer-lhe mais nada. Ele vai. Estão vendo? É só isso. And then the only thing we can do is a fellowship that we recognize our brother is in that position. E então a única coisa que podemos fazer é um companheirismo em que reconhecemos que nosso irmão está nessa posição. God bless you, Brother McKinney. You'll come up here forward just a moment. Deus o abençoe, irmão McKinney. O irmão virá aqui à frente um instantinho. Brother Neville, Brother Collins, ministers, if you'd like to stand by, we would be glad for you to come up here. Just if you come this way and turn to the audience, Brother, right like this. Irmão Neville, irmão Collins, ministros, se desejarem estar ao lado, seria um prazer se viessem até aqui um minutinho. Queira vir aqui e voltar-se para a audiência, irmão McKinney. Bem assim aqui.
How many knows Brother Kenny met him around here? How many believes him to be a godly man, raise your hand, servant? Quantos conhecem o irmão McKinney e ficaram conhecendo-o aqui? Quantos creem que ele é um homem pio? Levante sua mão. Certamente que sim. We are happy tonight, Brother McKinney, as we stand on the side of you here by your side with this congregation to know that you've accepted the fellowship of full gospel preaching. Estamos felizes esta noite, irmão McKinney, enquanto nos pomos de pé a seus lados aqui, ao seu lado com esta congregação, em saber que o irmão aceitou o companheirismo da pregação do Evangelho completo. That you're determined by the grace of God to hold up the standard of life. Regardless of what anything says around you, take your stand upon God's eternal word. Que o irmão está decidido, pela graça de Deus, a levantar o estandarte da Bíblia. Independente do que qualquer um diga acerca dela, tome sua posição na eterna palavra de Deus. No matter what organization tries to kick it sideways, you stand just exactly the way it's supposed to. You stay right there. E então, não importa que a organização tente chutá-la de lado, permaneça exatamente com a maneira como ela está escrita. Permaneça exatamente com ela. That's the way we believe here, isn't it? Amen. All believe it that way. May the grace of God ever be with you. Esta é a maneira, é desta maneira que cremos aqui, não é? Todos creem nela dessa maneira, que a graça de Deus possa estar sempre consigo. Now, you pray your own prayer in a way that God will take our brothers, for the evening lights are shining, and the sun is swiftly going down. The coming of Christ is at hand. Yes. Agora façam sua própria oração de maneira que Deus aceite o nosso irmão, pois as luzes do entardecer estão brilhando e o sol está se pondo rapidamente. A vinda de Cristo está próxima. Our sincere prayer is that God will alarm this boy's soul with such a baptism of the Spirit and unction will go out there and save tens of thousands of souls for the coming of the Lord. God knows we need him in the ministry. Minha oração sincera é que Deus alerte a alma deste rapaz com um tal batismo do Espírito e unção que saia por aí e salve milhares e milhares de almas antes da vinda do Senhor. Deus sabe que nós precisamos dele no ministério. I want you to know, Brother McKinney, is this church and this group of people here, a church is a group of people that's gathered together without an organization. Queremos que saiba, irmão McKinney, segundo esta igreja e este grupo de pessoas aqui, uma igreja é um grupo de pessoas que está reunido sem organização. Don't make one person here cannot be because you come here or any other church and make you a member. There's only one way to be a member of the body of Christ, that you're born into it. By the Holy Ghost. Isso não torna nenhuma pessoa aqui, não pode ser porque você vem aqui ou vai a qualquer outra igreja que lhe tornaria um membro. Há somente uma maneira de ser membro do corpo de Cristo, que é você nasce nele pelo Espírito Santo. E nós cremos que o nosso irmão nasceu neste corpo, recebeu um chamado em sua vida para pregar o Evangelho. Nós somos testemunhas disto, esta noite que o apoiamos com nossa oração. Deus o guie, meu irmão. Vamos curvar nossa cabeça. Our Heavenly Father, it just strengthens my soul when I see a minister walk up, recognizing the full gospel, that Christ said that heavens and earth would pass away, but his word would never fail. Nosso Pai Celestial, quando vejo um ministro se aproximar, isso simplesmente fortalece minha alma, reconhecendo o Evangelho completo. Isto, Cristo disse que os céus e a terra passariam, mas a palavra dele nunca falharia. Then we see you also said when he got through writing the book, whosoever shall add one word to this book or take anything out of it, the same will be taken out of his part of the book of life. Então vemos, tu também disseste, quando terminaste de escrever o livro, todo aquele que acrescentar uma palavra a este livro, ou retirar qualquer coisa dele, o mesmo será tirado de sua parte do livro da vida.
Our brother McKinney has seen this. And in the group of brethren where he was fellowshipping, he brought a truth that he saw in the Scripture. No one could withstand it, but yet the organization could not tolerate that. So he takes his choice, either follow what man has said or what God has said. O nosso irmão McKinney viu isto, e ao grupo de irmãos onde ele estava tendo companheirismo, ele levou uma verdade que ele viu na Escritura. Ninguém pôde resisti-la, no entanto, a organização não pôde tolerar isso. Assim, ele faz sua escolha, ou seguir o que o homem disse ou o que Deus disse. God, I thank you for giving him courage to take what God said. For the Bible said, let every man's word be a lie and God's be the truth. And he's determined to hold that up. Deus, eu te agradeço por dar-lhe coragem de tomar o que Deus disse, pois a Bíblia disse que a palavra de todo homem seja mentira e a de Deus seja a verdade. E ele está decidido a sustentar isso. And to show our fellowship with him, or to stand with him in his trials, to rejoice with him in his victory. We are here as soldiers together. E para mostrar nosso companheirismo com ele, ou para permanecer com ele em sua prova, para regozijar com ele em sua vitória, estamos aqui juntos como soldados. The pastor of this tabernacle, I lay hands upon him, in the name of Jesus Christ, that you will bless our brother, make him alive in the Spirit, yes, fill him with power to preach the gospel, give him signs and wonders to follow his ministry. O pastor deste tabernáculo e eu impomos as mãos sobre ele, no nome de Jesus Cristo, para que tu abençoes nosso irmão. Aviva-o no Espírito, enche-o com poder para pregar o Evangelho. Dá-lhe sinais e prodígios para seguir em seu ministério. And may he be an instrument in your hand, consecrated to you in this last days to save thousands of lost souls that's wandering in darkness today. E que ele possa ser um instrumento na tua mão consagrado a ti nestes últimos dias, para salvar milhares de almas perdidas que estão vagando em escuridão hoje. Grant it, Lord, this is our prayer and our faith in our brethren, and our confidence and faith in you that you'll answer our prayer for this great needy hour in our brother's ministry. In Jesus' name we send him. Amen. Amen. Concede-o, Senhor. Esta é a nossa oração e nossa fé em nosso irmão e nossa confiança e fé em Ti, que responderás nossa oração para esta grande hora carente no ministério de nosso irmão. Nós o enviamos em nome de Jesus. Amém. God bless you, Brother McKinney, and may the grace of God ever abide with you and give you the sincere desire of your heart. God be with you. Deus o abençoe, irmão McKinney, e que a graça de Deus possa sempre permanecer com o irmão e dar-lhe o desejo sincero do seu coração. Deus esteja com o irmão. That's the ordination that I know of the Bible. Amen. The right hand of fellowship. All that gives Brother McKinney the right hand of fellowship in this church, raise up your hand. Esta é a ordenação que eu conheço da Bíblia, a mão direita de companheirismo. Todos que dão ao irmão McKinney a mão direita de companheirismo nesta igreja, levantem a mão. Our prayers are support to help you to stand on the thing that's God's eternal word, which all heavens and earth will pass away, but it'll still be standing. Nossas orações, nosso apoio para ajudá-lo a permanecer naquilo que é a palavra eterna de Deus, o que todos os céus e a terra passarão, mas ela ainda permanecerá. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. The Word said, I am the vine, ye are the branches. And the same life that was in the branch, in the vine, pulsates up into the vine and brings forth the same life with the same fruits, with the same works, with the same things. I know it's the truth because I've seen it fulfilled. Amen and amen. And I love that good old gospel way. Yes, sir.
A palavra disse, eu sou a videira, vós as varas, e a mesma vida que estava na vara, na videira, pulsa a videira acima e produz a mesma vida, com os mesmos frutos, com as mesmas obras, com a mesma coisa. Eu sei que é a verdade, porque eu a tenho visto cumprir-se. Amém e amém. Eu amo esse bom e antigo caminho do Evangelho. Sim, Senhor. Now, it's maybe getting a little late, towards 9:30. But now we're going to have the communion service. Agora talvez esteja ficando um pouco tarde, quase 9:30, mas agora vamos ter o culto de comunhão. Now, we call it communion, but it isn't communion. Communion is to talk, to commune. Commune is when we stop and talk to the Lord, communicate. Agora nós chamamos de comunhão, mas não é comunhão. Comunhão é conversar, ter comunhão. Ter comunhão é quando nós paramos e falamos com o Senhor, nos comunicamos. But now this is called the Lord's Supper. I wonder how some of these modernists that don't say supper anymore and calls it dinner, how they go to work that around. It's the Lord's Supper. We just believe the Bible the way it says it. Mas agora isto se chama a ceia do Senhor. Eu me pergunto como alguns desses modernistas que não dizem mais ceia e a chamam de jantar, como eles darão a volta nisso? Venha, sim, Senhor, é a ceia do Senhor. Nós simplesmente cremos na Bíblia da maneira que ela diz. And we want you to know that Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, whatever you may be, you are invited and a brother with us if you're born of the Spirit of God and stand here and take communion with us. E queremos que você saiba que metodista, batista, presbiteriano, luterano, seja o que você for, você está convidado e é um irmão conosco se você nasceu do Espírito de Deus a ficar aqui para tomar a comunhão conosco. We believe that these represent the broken body of Jesus Christ. And we believe that a Christian is duty-bound to take it. Nós cremos que estes representam o corpo partido de Jesus Cristo. E cremos que um cristão tem o dever de tomá-la. We believe that a man that's not living right, that comes and takes it, without being living right, eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. Nós cremos que um homem que não esteja vivendo correto, que vem e a toma sem estar vivendo correto, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. That's why those churches calling themselves Christians was found in the Bible full of blasphemous names. É por isso que essas igrejas chamando-se cristãs foram achadas na Bíblia cheias de nomes blasfemos. You see, because taking the communion and going out and living any kind of a life brings a bigger stumbling block than all the bootleg joints that there is throughout the country. Vocês veem, porque tomando a comunhão e saindo, vivendo qualquer tipo de vida, causa uma maior pedra de tropeço do que todas as casas de venda ilegal de bebidas que há por todo o país. If you see a prostitute on the street, you know what she is, looks the way she acts and dresses, you know her. But a Christian shouldn't do that. Você vê uma prostituta na rua, você sabe o que ela é. Olha a maneira que ela age e se veste, você a conhece. Mas um cristão não deveria fazer isso. If you see a place down here that says package store, wines, whiskey, and so forth, you know what that is. That's that place. That's all right. Dancing, ball, so forth, you know what that is. Se você vir um lugar por aqui diz depósito de bebidas, vinhos, whisky e assim por diante, você sabe o que é isso. Esse lugar é isso. Sem dúvida é. Dança, baile e assim por diante, você sabe o que é isso. But you expect the people in there to be drinking, gambling, lying, stealing, everything else. That's a cage of unclean spirits. Mas espera-se que as pessoas aí dentro estejam bebendo, jogando, mentindo, roubando e tudo mais. Essa é a jaula de espíritos imundos. But when you see a place that professes to be sons and daughters of God, walk in there and the first thing see them deny the very scripture because it don't fit their creed.
Mas quando você vê um lugar que professam ser filhos e filhas de Deus, entra lá e a primeira coisa que vê é negarem a própria Escritura para ajustar a uma... porque ela não se ajusta ao credo deles. See him come in there and talk about the work of God doing something and laugh at it. There's that hypocrite. That's that thing that's evil. Vê-los entrar lá e falarem a respeito da obra de Deus fazendo algo e rirem disso. Aí está aquele hipócrita. Sim, aí está aquela coisa que é maligna. And see them people come and taking communion and go right out there in the street and live just like the rest of them. That's the biggest stumbling block that they're... E ver essas pessoas virem e tomarem comunhão e logo saírem lá na rua e viverem simplesmente como o resto deles, essa é a maior pedra de tropeço que há. I preached here not long ago the disappointments at the judgment. That bootlegger ain't going to be disappointed when he hears his sentence to go to hell. He ain't going to be disappointed. Neither is the liar or the thief. Eu preguei aqui, há não muito tempo, as decepções no juízo. Aquele contrabandista de bebidas não vai ficar decepcionado quando ele ouvir sua sentença para ir ao inferno. Ele não vai ficar decepcionado, nem vai o mentiroso ou o ladrão. But the disappointed one's going to be that who thought he was right. That's the one. There'll sure be plenty of it. We know that. And God have mercy on our souls. This is something that can't be played with. Mas o decepcionado vai ser aquele que pensou estar certo. Esse é o tal. Certamente haverá muito disso. Nós sabemos disso. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Isto é algo com que não se pode brincar. A few weeks ago there was one sitting here among us alive, a fine brother, Brother Taylor. He's in glory tonight. Went in just a moment's time. And now we know that someday we're going. So now's the time to live right. Now's the time. Há algumas semanas atrás havia alguém aqui sentado entre nós, vivo, um ótimo irmão Taylor. Ele está na glória esta noite. Ele se foi em apenas um momento. E agora nós sabemos que algum dia nós iremos. Por isso, agora é a hora de viver, certo? Agora é a hora. And remember this morning's lesson? These virtues has to be in there before the capstone will even come on it. E recordam a lição desta manhã? Essas virtudes têm de estar aí dentro antes mesmo que a pedra de coroa venha sobre isto. Oh, you might shout, you might sing, you might speak with tongues and dance. That has nothing at all to do with it. Until these things, scripturally proven, is sealed into you, the Holy Spirit seals you in as an individual, then you're a son and daughter. Oh, você poderia gritar, você poderia cantar, você poderia falar em línguas e dançar. Isso não tem absolutamente nada a ver com isto, até que estas coisas escrituristicamente provadas e seladas em você, o Espírito Santo sela você interiormente como um indivíduo. Então você é filho e filha. We've heard people speak with tongues that didn't have the Holy Ghost, you know that. I've heard witches speak with tongues. Witch doctors speak in tongues and drink blood out of a human skull. You call on the devil. Yes, sir. Temos ouvido pessoas falarem línguas que não tinham o Espírito Santo. Vocês sabem disso. Já ouvi bruxas falarem línguas, curandeiros falarem línguas e beber sangue numa caveira humana, e invocar o diabo. Sim, senhor. So that's not... I've seen witches, wizards. See the time that a pencil laid down, run up and down the stovepipe and played that shaving a haircut. And writing unknown tongues, and the guy standing there just scribble up and down and write and tell exactly what it was saying. Now you know that ain't God. And you know all those things. Assim você... Isso não é... Já vi bruxas, feiticeiros. Vi a ocasião em que um lápis deitado e foi para cima e para baixo da chaminé de fogão e tocou aquela barba e um corte de cabelo e escreveu em línguas estranhas. E um camarada lá de pé simplesmente rabiscou para lá e para cá e escreveu e contou exatamente o que aquilo dizia. Agora, você sabe que isso não é Deus, e você conhece todas essas coisas. So speaking in tongues don't mean you're of God. Working of miracles don't prove you're of God. It's the things, the fruits of the Spirit that proves that you're in God. When you see that life sealed away by the Holy Ghost.
Portanto, falar em línguas não significa que você é de Deus. A operação de milagres não prova que você é de Deus. É a coisa, os frutos do Espírito que provam que você está em Deus, quando se vê aquela vida selada pelo Espírito Santo. God, let that be us. If we've done sin, may the great Heavenly Father forgive us for it. Amen. Deus, assim seja. Que assim seja conosco. Se cometemos pecado, que o grande Pai Celestial nos perdoe por isso. I'm going to read some of the scripture, what Jesus has spoke to us through the Spirit. Eu vou ler uma parte da Escritura, o que Jesus falou através do Espírito. Now I'm going to read it from the 11th chapter of 1 Corinthians. And I'm going to start at the 23rd verse. For I have received of the Lord. I speak now as Paul is speaking. Agora vou ler no capítulo 11 de 1 Coríntios. E vou começar no versículo 23. Pois eu recebi do Senhor... Eu falo agora como Paulo está falando. I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. And when he gave thanks, he brake it and said, Take and eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, This is the cup of the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Semelhantemente também, e depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. So let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, many asleep. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. If any man hunger, let him eat at home, so that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. I would like to say this on communion. Now that is the great stumble between the reason today that the Catholic Church and the Protestant Church can emerge together is on this very subject. Eu gostaria de dizer isso sobre comunhão. Agora, esse é o grande tropeço entre a razão hoje pela qual a Igreja Católica e a Igreja Protestante não conseguirem unir-se. É por este próprio assunto. The Catholic takes it as a mass, and he's hoping by some merit, legalistic, that he has done, and by keeping this order, that he will be forgiven of his sins. O católico a toma como uma missa e ele espera por algum mérito legalista que ele tenha feito e, por guardar esta ordem, que ele seja perdoado de seus pecados. The Protestant takes it with thanksgiving that his sins is forgiven because he has obeyed a commandment.
O protestante a toma com ação de graças, uma vez que seus pecados são perdoados porque ele obedeceu a um mandamento. Now, the bread, the Catholic says that it is the literal body, and this is the scripture that they use from Corinthians here, 1 Corinthians 11. Agora, o pão, o católico diz que é o corpo literal. E esta é a escritura que eles usam aqui de Coríntios, 1 Coríntios 11. Said Jesus said, "Take and eat, this is my body." The Protestant says it represents the body. The Catholic says it is the body. And that the priest has been given power of God to turn the wafer into the literal body of Christ. Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. O protestante diz, ele representa o corpo. O católico diz, ele é o corpo. E que o sacerdote recebeu o poder de Deus para converter a hóstia no corpo literal de Cristo. Now, if you notice, Jesus' body had not yet been offered when he said, "This is my body." Amen. He broke the bread and said, "Take and eat, this is my body." His body had not yet been broken. Agora, se você notar, o corpo de Jesus ainda não tinha sido oferecido quando ele disse, isto é o meu corpo. Ele partiu o pão e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Seu corpo ainda não tinha sido partido. So their own scripture, the own thing they're using to bring condemnation upon their own doctrine. Yes. Jesus took this bread and broke it and gave it to him and said, "This is my body, take and eat." And here he was standing here in his body. That had never been broken yet. Assim, sua própria escritura, a própria coisa que eles estão usando, traz condenação sobre a sua própria doutrina. Estão vendo? Jesus tomou o pão e o partiu e o deu a eles, disse, isto é o meu corpo, tomai e comei. E eis que aqui estava ele de pé em seu corpo, ele ainda nem sequer tinha sido partido. Anyhow, the scriptures won't lie. They'll keep themselves clear at all times. So we believe that. De qualquer modo, as escrituras não mentem, elas sempre se mantêm claras, assim nós cremos nisso. And we believe that when we come together, he said, tarry one for another, another way, wait on one another. The word tarry means to wait. Wait on one another. E nós cremos que quando nos reunimos, ele disse, esperai uns pelos outros. Em outras palavras, servi uns aos outros. A palavra esperar significa servir. Servi uns aos outros. Now, as it's been accustomed to us, we take that scripture in this way. That when we do this, that we just bow our heads. And the congregation prays for we pastors. We pastors pray for our congregation. That's why we wait on each other, by serving each other, by praying. Agora, como tem sido o nosso costume, tomamos essa escritura desta maneira, que, quando fazemos isto, que nós simplesmente curvamos nossas cabeças e a congregação ora por nós, pastores. Nós, pastores, oramos pela nossa congregação. É assim que nós servimos um ao outro, prestando serviço um ao outro, orando. You pray, God forgive my pastor. If there's anything in his life that they have done, you forgive them for it. Forgive them. They didn't mean to do it. Você ore, Deus, perdoa meu pastor. Se há alguma coisa em sua vida que eles tenham feito, perdoa-os tu por isso. Perdoa-os, eles não fizeram por querer. And we come right back to the pastors praying for our congregation. God, this is a little flock that you give us to watch over. If there's anything wrong in their life, take it away, Father. E nós, em retorno, os pastores, orando por nossa congregação. Deus, este é o pequeno rebanho que tu nos deste para cuidar. Se há alguma coisa errada na vida deles, tira, Pai, eles... So that we can all stand together around fellowship, knowing that we're coming here, keeping the order of God and taking the communion. I think it's a sweet time of fellowship. De maneira que possamos todos permanecer juntos, ter companheirismo, sabendo que vimos aqui guardando a ordem de Deus e tomando a comunhão. Eu acho que é uma doce ocasião de companheirismo. Let us pray now as we bow our heads silently. You pray for us, we pray for you. Vamos orar agora enquanto curvamos nossas cabeças. Silenciosamente, vocês orem por nós, nós oramos por vocês.
Father, as we take this communion, as we call it communion, it is in remembrance of you. Pai, enquanto tomamos esta comunhão, como a chamamos de comunhão, é em memória de Ti. And when this little beaten wafer touches our tongues and goes into our mouth, may we recognize that He was bruised and mashed, torn for our sins. And that veil that hid Him from us, now He's in us, the Holy Spirit. E quando esta pequena hóstia batida tocar nossas línguas e entrar em nossa boca, que possamos reconhecer que Ele foi moído e esmagado, rasgado por nossos pecados, e aquele véu que o escondia de nós, agora Ele está em nós, o Espírito Santo. And when we receive the wine, may we realize that it was by His stripes that we are healed. By His blood we are saved. The life that was in the blood. E quando recebermos o vinho, que possamos reconhecer que foi pelas suas pisaduras que somos sarados, por seu sangue somos salvos, a vida que estava no sangue. Now, Father, gather us together for this solemn occasion, forgiving our sins. In Jesus' name we ask it. Amen. Agora, Pai, congrega-nos juntamente para esta solene ocasião, perdoando nossos pecados. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. I believe now that the elders, one of them will come forward here, that I believe that usually was Brother Taylor's job too, wasn't it? To come forward to call to the communion. Eu creio agora que os anciãos, um deles virá à frente aqui. Essa normalmente era a tarefa do irmão Taylor. Também, não era? Vir à frente para chamar para a comunhão. I wonder who would take that place. Brother Tony, will you do that? Brother Zabel here will come forward and direct row by row as we come forward, taking the communion, returning to our seats. Eu me pergunto quem tomaria esse lugar. Irmão Tony quer fazer isso? O irmão Zabel aqui virá à frente e irá dirigir fila por fila, enquanto nós vimos à frente, tomando a comunhão e retornando para os nossos assentos. Do you know that communion has divine healing in it? When the Israelites in the type took the communion and marched 40 years, and when they come out of the wilderness, there wasn't a feeble one among them. 2.5 million people. There is power of healing in the communion. Você sabe que a comunhão tem cura divina nela? Quando os israelitas em tipo tomaram a comunhão e marcharam 40 anos, e quando eles saíram do deserto, não havia um fraco entre eles. 2,5 milhões de pessoas. Há poder de cura na comunhão. Everybody's welcome now. And our sister, if she will come to the piano, she plays this song. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. Tenham todos a liberdade de tomar agora. E a nossa irmã queira vir ao piano, ela toca esta canção. Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel, onde pecadores imersos sob a torrente perdem toda a sua culpável mancha. May your sins be forgiven, children. May the grace of God ever be with you while we're in this journey. May we all meet on the other side, happy and young again. Amen. Que seus pecados possam ser perdoados, filhos. Que a graça de Deus possa estar sempre com vocês enquanto estivermos nesta jornada. Que possamos todos nos encontrar do outro lado, felizes e jovens novamente. Amém.
As I hold tonight in this little charger here, it's the bread that represents the flesh of our Lord, as it's been made a kosher bread by Christian hands. And now it comes to us as a token of the broken body of our Lord. Let us bow our heads. Enquanto eu seguro esta noite, nesta pequena travessa aqui, é o pão que representa a carne de nosso Senhor, porquanto foi feito pão kosher, por mãos cristãs. E agora ele vem a nós, como um símbolo do corpo partido de nosso Senhor. Vamos curvar nossas cabeças. Heavenly Father, this precious atonement, this sacrifice that you made for us, we see in this bread the suffering and tearing of your body. Pai Celestial, esta preciosa expiação, este sacrifício que tu fizeste por nós, vemos neste pão o sofrimento e dilaceração do teu corpo. Oh, it bleeds our hearts, Lord, to tears and humility when we think that God would be made flesh in order to tear himself to pieces to make an atonement to fulfill the justice that's required. And then by grace, without anything at all, we're invited to come. How we thank thee, Father. Oh, isto faz sangrar nossos corações, Senhor, causando lágrimas em humildade, quando pensamos que Deus se faria carne, a fim de despedaçar-se para fazer uma expiação, para cumprir a justiça que era requerida. E então, pela graça, completamente sem nada, somos convidados a vir. Como te agradecemos, Pai. Sanctify this bread now to its intended purpose and cause, and whosoever shall take it, may they have eternal life dwelling within them. Santifica este pão agora para o propósito e causa com que foi feito, e todos os que o tomarem possam ter vida eterna habitando dentro deles. May they never perish, but live eternally with God. Give them health and strength for the journey. We ask in Jesus' name, amen. Que eles nunca pereçam, mas que vivam eternamente com Deus. Dá-lhes saúde e força para a jornada. Pedimos em nome de Jesus. Amém. The Bible said, like manner, he took the cup. And when he had supped, saying, this is the blood of the New Testament, as oft as you drink it, you show forth the Lord's death till he comes. A Bíblia disse, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o sangue do Novo Testamento. Todas as vezes que o beberdes, anunciais a morte do Senhor até que venha. I hold in my hand the fruit of the vine. It represents the blood of the Lord Jesus. It's been said by many that they wouldn't take wine, regular wine, because that it was an alcoholic. That it was a beverage, and they should not take the wine, to take grape juice. Eu seguro em minha mão o fruto da videira. Ele representa o sangue do Senhor Jesus. Muitos disseram que eles não tomariam vinho normal, porque era uma bebida alcoólica que era uma bebida e eles não deviam tomar o vinho. Eles tomam suco de uva. The reason we take wine is because the Bible said wine. All translations gives it wine. Another reason, older wine gets, the better and stronger it becomes. Grape juice sours within a few hours. A razão pela qual tomamos vinho é porque a Bíblia disse vinho. Todas as traduções dizem vinho. Outra razão, quanto mais velho o vinho fica, melhor e mais forte ele se torna. Suco de uva azeda dentro de poucas horas. The blood of Jesus Christ gets sweeter and better as the years goes by. It never sours or contaminates. O sangue de Jesus Cristo se torna mais doce e melhor com o passar dos anos. Ele nunca azeda ou se contamina. Our Heavenly Father, I hold in this charger tonight the blood of the grapes that represents the blood of Jesus Christ. And now, in this, His stripes we were healed. In His blood we were saved. And the poet said, ever since by faith I saw the stream thy flowing wounds supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die.
Nosso Pai Celestial, eu seguro nesta travessa esta noite o sangue das uvas que representa o sangue de Jesus Cristo. E agora nisto suas pisaduras fomos sarados, e em seu sangue fomos salvos. E o poeta disse, desde que pela fé eu vi a torrente, que tuas fluentes feridas suprem, o amor remidor tem sido meu tema, e será até eu morrer. Father God, that is our theme tonight, the love of God that's shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Sanctify this wine, Lord, for its intended purpose. Pai, Deus, esse é o nosso tema esta noite, o amor de Deus que é derramado abundantemente em nossos corações pelo Espírito Santo. Santifica esse vinho, Senhor, para o propósito com que foi feito. And as we drink it, remember, it represents that suffering there at Calvary, when cruel, mocking thorns pressed his vile brow until it broke through the skin and the blood came out. E enquanto o bebemos, recordem, ele representa aquele sofrimento lá no Calvário, quando cruéis espinhos escarnecedores pressionaram suas sobrancelhas até que atravessaram a pele e o sangue saiu. When a scourging whip, a cat-o'-nine-tail with lead sinkers on the end of leather, beat into his backs until his ribs showed through. Quando um chicote torturante, um açoite de 9 tiras com chumbadas na ponta do couro, foi batido em suas costas, até que suas costelas ficaram expostas. Roman nails drove through his feet and his hands, and a spear went through his heart. That was love for us unworthy ones. Cravos romanos perfuraram seus pés e suas mãos, e a lança atravessou seu coração. Isso foi amor por nós, seres indignos. Shamefully do we bow, Lord, that it cost the Son of God such a price to redeem us. And then high in our spirits we lift up our adoration to Thee, that You give us grace to come, and the assurance. Vergonhosamente nos curvamos, Senhor, uma vez que custou ao Filho de Deus tal preço para nos redimir. E então, como em nossos espíritos elevamos nossa adoração a Ti, para que Tu nos dês graça para vir e a segurança. You said, whosoever eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up again at the last day. How can it fail when it comes from such lips? We shall rise again. Tu disseste, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como pode isto falhar quando veio de tais lábios? Nós ressuscitaremos. So, Father, tonight, while we're standing here healthy as we know, and by your grace are strong and healthy and mentally right. Assim, Pai, esta noite, enquanto estamos aqui de pé, sadios, segundo sabemos, e por Tua graça, estamos fortes e sadios e mentalmente bem. We come to take this to show to you we believe in the death, burial, and resurrection of our Lord. We accept Him as our Savior. We believe Him as our God and King. Nós vimos para tomar isto para mostrar a Ti que cremos na morte, no sepultamento e na ressurreição de nosso Senhor. Nós o aceitamos como nosso Salvador, nós cremos nele como nosso Deus e Rei. Sanctify this wine now for its intended purpose, and every person that takes it, may they receive divine grace, the Holy Spirit, good health and strength to serve God throughout their span of life. Through Jesus Christ's name. Amen. Santifica este vinho agora para o propósito com que foi feito, e cada pessoa que o tomar possa receber graça divina, o Espírito Santo, boa saúde e força para servir a Deus por toda a extensão de sua vida, através do nome de Jesus Cristo. Amém. O Cordeiro do Calvário, Divino Salvador, ouve-me agora enquanto oro, remove todo meu
pecado. Oh, deixa-me a partir deste dia ser inteiramente teu. In the scripture reading, in the book of St. John, the 13th chapter, we read, beginning with the second verse of the 13th chapter. Na leitura da Escritura, no livro de São João, capítulo 13, nós lemos, começando com o segundo versículo do capítulo 13. Supper being ended, the devil now hath put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing the Father had given all things into his hands, that he come from God, and he went to God. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo o Pai, tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que saído de Deus, e ele ia para Deus. He rises from the supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Depois deitou água numa bacia e começa a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço agora não sabes tu, mas tu o saberás depois. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não os meus pés só, mas também as mãos e a cabeça. Jesus said to him, He that is washed needs save to wash his feet. But ye are clean every whit. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, You're not all clean. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo vós estáis limpos. Vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. So after he had washed their feet, and had taken his garment, and had sat down again, he said unto them, Know you what I've done to you? Depois que lhes lavou os pés e tomou o seu vestido, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done unto you. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. I think that is one of the most beautiful verses. I have given you an example, that you should do as I have done unto you. We should do to each other in commemoration of this. Eu acho que é um dos mais belos versículos. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós devemos fazer isto uns aos outros em comemoração. It's been a practice of the church, of this group of people gatherings, ever since we began, and before this tabernacle was ever built. When we were yet in cottage prayer meetings, we practiced feet washing.
tem sido uma prática da igreja das reuniões deste grupo de pessoas desde que começamos. E antes mesmo que esse tabernáculo fosse construído, quando ainda estávamos em reuniões de oração em casas, nós praticávamos o lava-pés. Our sisters go to the room in the back. Our brethren go to the room to the right. And we observe feet washing. Strangers, if you're with us tonight, we're only happy to have you to fellowship in these ordinances of God. Nossas irmãs vão para o aposento no fundo, nossos irmãos vão para o aposento à direita. E cumprimos o lava-pés. Visitantes, se vocês estão conosco esta noite, estamos tão felizes em tê-los para confraternizar nestas ordenanças de Deus. I might explain, as I said a few moments ago, the thing that God left for us to do, water baptism, one article, communion, and you remember that's only two. God is perfected in three. Feet washing is the third. See? Eu poderia explicar, como disse poucos momentos atrás, a coisa que Deus deixou para fazermos. Batismo nas águas, um artigo, comunhão. E recordem, esses são apenas dois. Deus é aperfeiçoado em três. O lava-pés é o terceiro. Vem. And we remember that years later, even in the Bible, some people try to say it's not necessary. Certainly, I don't mean to say that people's feet need washing. That isn't it. Maybe theirs did not either. But it was an act of humility. E nós lembramos disso anos mais tarde, mesmo na Bíblia. Algumas pessoas tentam dizer que não é necessário. Certamente, eu não quero dizer que os pés das pessoas precisam ser lavados. Não é isso. Talvez o deles também não precisassem, mas era um ato de humildade. It's an act of doing just as essential as water baptism. Because he has said here that I have given you an example that you should do to each other as I have done to you. É um ato de fazer simplesmente tão essencial quanto o batismo nas águas, porque ele disse aqui que eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. And we find out that a widow could not be brought in among the people unless she had lodged strangers and had washed the feet of the saints, showing ourselves humble. E verificamos que uma viúva não podia ser recolhida entre o povo a menos que tivesse exercitado hospitalidade e tivesse lavado os pés aos santos, mostrando-nos humildes. If anything that we want to be is humble, because that's the secret to power, is through humility. And you're always happy when you come out of these things of doing them. It's a blessed order, a fellowship that we observe here at the church. Porquanto, se há algo que queremos ser, é ser humildes, porque esse é o segredo do poder, é através da humildade. E você está sempre feliz quando você sai destas coisas ao fazê-las. É uma abençoada ordem de companheirismo que nós observamos aqui na igreja. And now, I wish to announce now that next Sunday night will be services here. Just want to come in, some calls come, some people coming to be prayed for way up from Toronto, Canada, to be here next Sunday night. E agora eu desejo anunciar agora que no domingo próximo à noite haverá cultos aqui. Quando eu tinha acabado de entrar, chegaram algumas chamadas. Algumas pessoas vêm receber oração bem de lá de Toronto, Canadá, a estarem aqui no domingo próximo à noite. I've got a dedication of a brother L.G. Hoover's church. It's on the bulletin board next Sunday at 11 o'clock at Elizabethtown, Kentucky. Eu tenho a dedicação de uma igreja do irmão L.G. Hoover. Está no quadro de avisos. Próximo domingo, às 11 horas, em Elizabethtown, Kentucky. Then to be back here for the following this next coming Sunday night, and then we go to Shreveport from there. Então, a estar de volta aqui para o seguinte, neste domingo próximo à noite, e daí então vamos para Shreveport. And we're happy to have all of you with us through the day. And at times when if you're around here in the city anywhere near, come out. We want to assemble and gather ourselves together. E ficamos felizes em ter todos vocês conosco no decorrer do dia. E as ocasiões se você estiver por aqui na cidade, em qualquer lugar perto, apareça.
nós queremos nos ajuntar e congregar. We want to sit under the teaching of our brother here, Brother Neville, and partake of the things that's of God. As he finds them from God, he gives them out. And we want to learn of God. Queremos nos assentar sob o ensinamento de nosso irmão aqui, irmão Neville, e participar das coisas que são de Deus. À medida que ele as alcança de Deus, ele as distribui. E nós queremos aprender de Deus. And seeing the day approaching, we must assemble ourselves more oft together. We must love in our hearts to come to church. If we don't love church, love God, coming together, what we call church, is coming together to worship. See? If we love Christ, we worship again. E vendo o dia se aproximando, devemos nos ajuntar mais frequentemente. Devemos amar em nossos corações vir à igreja. Se nós não amamos a igreja, amamos Deus. Reunir-se, o que chamamos de igreja, é se reunir para adorar. Vem. Se amamos a Cristo, nós adoramos de novo. Could you imagine a man saying he loved his wife and he hadn't seen her for a long time, pass right by and say, well, I'll see her some other time. See, that isn't... Imagine um homem que dissesse amar sua mulher e não a tendo visto por um longo tempo passar em frente e dizer, bem, eu a verei uma outra hora. Estão vendo? Não é isso. Or a wife saying she loves her husband, or a parent saying they love their child. Well, it shows, see. Ou a mulher dizer que ama seu marido, ou os pais dizerem que amam seu filho. Bem, isso mostra. Estão vendo? Now I think our expressions that we should constantly long to be in worship. Anywhere to worship the Lord. When we come together to worship Him at home, worship Him while we're driving our cars, wherever we are, worship the Lord. Just pray. E eu acho que em nossas expressões que deveríamos constantemente desejar estar em adoração, em qualquer lugar, adorar o Senhor. Quando nos reunimos para adorá-lo em casa, adorá-lo enquanto dirigimos nossos carros, onde quer que estejamos, adoremos ao Senhor. Oremos simplesmente. The Bible said, let everything that has breath praise the Lord. And then he said, praise ye the Lord. Even if you haven't got any breath, still praise the Lord. See? A Bíblia disse, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E depois ele disse, louvai ao Senhor. Mesmo que você não tenha fôlego, ainda assim louve ao Senhor. Está vendo? Everything that has breath, praise the Lord, and then praise ye the Lord. I think Psalms 100 Psalm. Louve, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E depois, louvai ao Senhor. Eu acho Salmo 100. Now, the Lord bless you. And as we sing now, again, the brethren will go to this room and the sisters to that room for feet washing. As we stand now for dismissing. Agora o Senhor abençoe a vocês, e enquanto cantamos agora novamente, os irmãos irão para este aposento e as irmãs para aquele aposento, para o lava-pés, enquanto ficamos de pé agora para a despedida. And you that have to go, well, you are be dismissed in a moment, but then we'll gladly invite you at any service that we got. Come and we'll try to do the best for you that we know how to guide your soul to the foot of Jesus Christ. E vocês que têm de ir embora, ora, vocês vão ser despedidos num instante, mas então, com satisfação, o convidamos para vir a qualquer culto que temos. Venha e tentaremos fazer o melhor que sabemos por você para guiar a sua alma ao pé de Jesus Cristo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Agora virem-se e apertem as mãos, cada um. Doce a fé, a esperança, a dor. Doce a esperança do porvir.
Agora, enquanto curvamos nossas cabeças, cantamos: Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te... Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança As we bow our heads humbly, we're going to ask our brother McKinney here to dismiss us in a word of prayer, and immediately afterwards, you that have to go may leave. The rest will gather in the rooms. God bless you, brother McKinney. Agora, enquanto curvamos nossas cabeças e humildemente, vamos pedir ao nosso irmão McKinney aqui para despedir-nos com uma palavra de oração. E imediatamente após, você que tem de ir pode partir. O resto se reunirá nos aposentos. Deus abençoe vocês, irmão McKinney.